Olá, sejam bem-vindos ao Sobre Humanas, um programa que leva até você temas que se destacam nas ciências sociais e humanas. E o nosso convidado de hoje é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É também professor de Ciências Sociais aqui na Universidade. Ailton Siqueira, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sara, pelo convite e a oportunidade da gente estar aqui conversando sobre as pesquisas que a gente realiza na faculdade, no departamento, sobretudo no grupo de pesquisa do pensamento complexo, do qual eu faço parte, sou coordenador. Então, é um prazer estar aqui com vocês, dialogando sobre as pesquisas e as ciências sociais e humanas. Prazer é todo nosso, Ailton. Ailton, você já pesquisou sobre a poesia popular em Mossoró, o cordel, o repente, né? E também pesquisa os diários de Edgar Morin. Nos conte um pouquinho para a gente como é que você mescla tudo isso. Então, Sara, é correto isso. Eu passei já 8 anos pesquisando sobre a poesia popular em Mossoró, que eu centralizei essas pesquisas em 2 sujeitos, né? Os poetas repentistas e os poetas cordelistas, né? Então, esses 2 sujeitos da poesia popular têm mostrado para a gente, durante esses 8 anos, coisas extremamente importantes sobre a cidade, sobre a vida deles, sobre a cultura e, sobretudo, as questões do sujeito, né? O mais interessante também com essas pesquisas que a gente vinha realizando é essa questão da linguagem poética desses homens, que geralmente são analfabetos, mas que têm uma poesia toda ela alicerçada em cima dessa prosa cotidiana, né? Essa capacidade que ele tem de transformar em poesia essa prosa do cotidiano e trazer por meio dessa poesia uma reflexão que muitas vezes a gente da ciência não tem. E isso, para mim, foi uma das coisas que mais me atraiu para conhecer esses sujeitos que têm vozes, têm nomes, têm personalidades, têm ações cotidianas na cidade, e muitas vezes a gente torna para eles um pouco que cegos. Então, eu acho que para a gente, e sobretudo do grupo de pesquisa do pensamento complexo do qual eu faço parte, a gente está muito interessado em ouvir essa outra voz, né? Que não é uma voz da ciência, mas que é uma voz fundamental para que a ciência construa um conhecimento mais pertinente e mais à altura dos sujeitos que ela tanto pensa e tenta compreender. Muito interessante. E as pesquisas relacionadas a Edgar Morin? Então, durante essas pesquisas dos 8 anos com os poetas populares aqui em Mossoró, todas elas já estavam fundamentadas, teoricamente, metodologicamente, na contribuição do pensamento do Edgar Morin, do pensamento complexo, né? Então, essas pesquisas me ajudaram a entrar numa outra perspectiva científica e do fazer científico, propriamente dito. Então, faz 2 anos que essas reflexões do Edgar Morin o amadurecimento dessas pesquisas com poesia popular me levou a estudar os diários do Edgar Morin, que ele escreveu ao longo do tempo. Você, passeando um pouco pela obra dele, você percebe que os diários do Morin estão divididos em 2 blocos, né? Os diários de viagens, né? Países, congressos, culturas que ele viajou, conheceu, dialogou com isso. E um outro tipo de diário, que é o diário mais voltado para o mundo dos afetos, da intimidade. Então a gente está estudando esses diários para tentar entender uma coisa que para a gente é cara, mas extremamente importante, e é uma discussão nova aqui no Brasil, sobretudo no fazer das ciências sociais e humanas, que é a ideia da formação do sujeito, mas, sobretudo, a autoformação do sujeito. Então, para um pensador como Edgar Morin, que é conhecido planetariamente, que tem uma importância fundamental em todas as áreas do conhecimento, que ele é um pensador transdisciplinar, né, que inaugurou toda uma reflexão do pensamento complexo, a gente está muito interessado em conhecer esses trabalhos que são ditos não científicos para saber quais foram as experiências que ajudaram a esse pensador, a esse cientista,
a rever suas visões, a repensar seu pensamento e construir uma nova forma de fazer, de caminhar e de construir uma ciência se relacionando com outras ciências. Então, os diários do Morin estão dando pistas sobre a vida pessoal, sobre a vida relacional, sobre a vida profissional dele, que são fundamentais para a gente entender a construção desse pensamento científico dele, porque você percebe que a vida e as ideias estão muito próximas, né? Não há uma separação radical entre o que eu penso e o que eu vivo, né? Os diários de Morin ajudam a gente a entender isso, né? De que a gente vive e pensa, e o pensamento faz parte da vida e a vida faz parte do pensamento. Não era aquele tipo de sujeito ou um discurso clássico das ciências sociais e humanas que separa o que a gente pensa do que a gente faz, né? Não, eu sou um sujeito, mas aqui é minha reflexão científica, né? Eu acho que o Morin ajuda a gente a bricolar, a entrelaçar a vida e ideias, né? Eu acho que assim a gente constrói uma ciência extremamente mais pertinente, né, porque você fica com uma ciência mais próxima da vida, né, e uma vida mais próxima da ciência, né? Deixa a ciência mais viva e a vida mais científica. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições do pensamento de Edgar Morin, que soube religar vida e ideias. E os diários para a gente é fundamental por isso, porque vai ser uma forma da gente compreender a ideia da autoformação do sujeito por meio de suas experiências diversas, culturalmente, cientificamente, politicamente, culturalmente, mas também como é que o sujeito se autoforma a partir dessas experiências afetivas, dos amores, das relações com o pai, com a mãe, né, com seus próprios afetos, seus próprios desejos. Então, assim, é isso que é fundamental para a gente. Qual é o conhecimento que a gente quer construir e como a gente constrói esse conhecimento, associando aquilo que classicamente as ciências deixaram de lado, né? A dicotomia entre sujeito e objeto, razão e paixão, né? Objetividade e subjetividade, né? Vida e ideias. E com os diários a gente está percebendo isso, que o sujeito ele não somente participa ou ingressa ou vivencia um processo de formação profissional, formação intelectual, mas durante essa formação mesmo, profissional, intelectual, cognitiva, quais são as experiências que ajudam a ele a se autoconstruir? Quais foram as experiências que marcaram a sua trajetória de vida ao ponto de fazer com que você revise seus próprios conhecimentos profissionais, suas posturas científicas? Né? Como as experiências de vida alteram a forma de você perceber a ciência? Como a ciência ajuda você a analisar ou compreender as dimensões de sua vida que estão ligadas aos afetos? São essas questões e algumas outras que a gente está muito interessado e, digamos assim, muito envolvido e apaixonado para pensar, porque é um projeto que está em andamento. Né? Você tem aí muitos diários, mais de 8 diários, né? E a gente precisa estar analisando cuidadosamente isso para que a gente possa, daqui provavelmente a um ano, a gente está colocando alguns primeiros resultados sobre essa pesquisa. Agora, falando também em relações afetivas e tudo mais, a gente perdeu agora, em janeiro de 2017, um grande pesquisador da área, né, das ciências humanas, que foi Bauman. Como é que você trabalha, como é que você vê todas essas pesquisas de Bauman sobre essa liquidez mesmo das relações? Então, acho que foi uma grande perda para as ciências de forma geral, porque o Bauman não pensou somente para as ciências sociais humanas, né? Bauman, a semelhança do Edgar Morin, é um pensador sem fronteiras, né? Ele é um pensador transdisciplinar, é um pensador que está muito mais preocupado com as coisas do mundo, entender a condição humana, a cultura, as questões da realidade social, do que propriamente ficar preso a uma área disciplinar e, a partir dela, fazer leituras específicas ou muito pontuais sobre alguns objetos que fazem parte dessa área. Então, uma das coisas que o Bauman deixou foi esse sentimento de perda, porque a ciência ela recebeu uma grande contribuição do Bauman, a antropologia, a sociologia, a filosofia, a política, a história, né, a literatura, porque o Bauman está trazendo para a gente algo muito próximo do Edgar Morin, né, que é o sujeito
para o centro das atenções, para o centro das interrogações humanas. O homem como o grande questionamento dele mesmo, sobretudo nesse mundo de hoje, dessa modernidade que ele foi o primeiro sociólogo a inaugurar como uma modernidade líquida, né? Esse mundo de fluidez, esse mundo da fugacidade, que tudo passa, né? E parece que nada fica, a não ser essa sensação de que passou, né? O que é que fica disso tudo que passa? É a sensação de que passou, mas não a coisa em si, né? Então o Bauman traz para a gente uma reflexão importante que é para fazer científico, mas sobretudo para qualquer sujeito. Então a importância do Bauman vai para além da academia. É uma importância que vai para qualquer sujeito preocupado em se entender, entender o outro, entender um pouco daquilo que acontece no seu universo circundante. Então o Bauman tem essa característica, essa qualidade de falar para além das fronteiras científicas e da própria academia, né? Qualquer pessoa hoje pode ler o Bauman, o Amor Líquido, o Medo Líquido e entender perfeitamente aquilo que está acontecendo com ela, as suas relações com os outros, com a sua cidade, com a cultura, com o mundo. Eu acho que essa é uma grande contribuição do Bauman, né? E o Bauman é um dos autores que muito tem me ajudado, seja na sala de aula da graduação, seja na sala de aula do mestrado e seja, sobretudo, nas pesquisas que a gente faz, né? Porque ele traz essas dimensões, essas questões sobre as quais a gente não pode ignorar, né? Porque diz respeito à ordem daquilo que acontece, a essa lógica do sensível, né? Que é essa lógica da forma mais próxima da vida como a gente vive. É possível participar do grupo de pesquisa que você coordena, o Pensamento Complexo, e como? Então, o nosso grupo, Sara, é formado assim, por vários professores, né? É bom acrescentar isso, né? Que são professores do Departamento de Ciências Sociais, você tem professores do Departamento de Direito, você tem professores do curso de Comunicação Social, professores do curso de Pedagogia, da Filosofia. Então, são professores de várias áreas. E o que a gente está desenvolvendo lá é esse exercício, como diria o poeta, de voar além da asa, para nós entendermos essas coisas que não têm disciplina. A realidade, os problemas, eles não têm disciplinas. Nós, quando vamos estudá-los ou entendê-los, a gente vai entender e estudá-los a partir da nossa área de formação, da disciplina que a gente está inserido. Né? E aí a importância do Bauman, do Morin e de muitos outros autores que no grupo de pesquisa a gente exercita isso. Então a gente tem um conjunto de autores lá que a gente está exercitando essa forma de olhar que vai além da fronteira disciplinar, uma forma de religar saberes, de dialogar conhecimentos e experiências. Então o grupo reúne não somente professores de vários departamentos, como alunos também de vários departamentos. Eu acho que é esse ambiente que tem essa polifonia toda que para a gente é muito interessante. O grupo funciona quinzenalmente, sempre às sextas-feiras à tarde, e não poderia deixar de ser um grupo aberto, né? Então a gente tem as pessoas aqui na universidade mesmo. Aqui na universidade, na própria faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, né? Então assim é um grupo aberto, não teria como ser diferente, né? Tem as pessoas que são regularmente cadastradas com pesquisas e orientações, e tem aquelas que vão como bolsistas, como alunos curiosos, como pessoas que estão pensando em desenvolver projetos ou se integrar em outros projetos. E a gente tem aprendido muito com essa pluralidade de ideias, essas múltiplas vozes, porque a gente está num momento que, como diria o poeta, se a gente não entender bem o que diz uma voz, a gente vai ficar meio perdido. Só que para a gente entender bem o que diz uma voz, é necessário escutar todas as outras. Então a gente precisa entender essas outras vozes, sobretudo essas vozes que vêm de outras áreas, porque elas vão trazer para a gente uma visão que muitas vezes nós não temos, né? Então, assim, é importante a gente querer ver o que um outro olhar está vendo e que a gente não viu. E como esse outro olhar pode me ajudar a olhar melhor. Eu acho que o grupo a gente tem uma reflexão que é teórica, científica, mas, sobretudo, é uma reflexão também sobre aquilo que nós somos e fazemos enquanto sujeitos do cotidiano, professores e pesquisadores. Muito obrigada, viu, Ailton, pela sua participação.
aqui no Sobre Humanas. Eu que agradeço e nós estamos abertos para receber ela no grupo e continuar os nossos diálogos pertinentes. Olha, e o convite é aberto para mim e para vocês também, viu? Muito obrigada pela sua audiência, também acompanhando aqui o Sobre Humanas. Se você quiser rever esse episódio e outros, é só acessar na internet youtube.com/UERN-TV. Uma ótima semana para você e até mais.